Amém, queridos? Vamos colocar de joelhos ao chão, para que nós possamos buscarmos a face do nosso Senhor. Que cada um de nós tenhamos essa busca individual. A busca no individual faz com que nós criemos um ambiente da sua glória. E eu quero com vocês buscarmos ao Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, de livre e espontânea vontade, desejosos em ofertarmos a Ti. O Senhor já tem tudo, mas o que o Senhor não tem, muitas das vezes, é a nossa vontade, a nossa obediência, o nosso ser disponibilizado para Ti, como um vaso, sim, de barro, às vezes rachado, trincado, sujo, vazio, mas um vaso, Pai, disposto a se oferecer a si mesmo, diante do oleiro e para o oleiro, a fim de que o Senhor, Pai, se derrame para dentro, com Tua presença, com Tua glória e com a Tua unção para dentro desse vaso, para que de glória em glória nós nos tornemos cada dia mais semelhantes e parecidos contigo, não só de fisionomia externa, mas de unção, de presença e de glória, e de atitudes compatíveis com o Evangelho do Reino de Deus. Pai, em Teu nome, Senhor, eu abençoo, nós abençoamos este culto, Pai, nós abençoamos a Tua palavra, Pai, pedimos que ela venha a ser agora uma palavra revelada, uma rema, uma palavra que venha destravar os destinos proféticos deste local, Pai. Que venha ungir as pessoas, que venha liberar do poder, da ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu rogo, Pai, para que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão ouvindo pela live, estarão ouvindo, e um dia ouvirão, Pai, e que todos os efeitos desta palavra, Pai, o tempo não as limita, mas que alguém daqui 10, 20 anos ouvir esta palavra, Pai, que ela seja ungida, porque nós estaremos discorrendo sobre a anatomia da Tua unção, Pai, e a unção, ela não é limitada, nós a limitamos, mas ela está nas regiões celestiais, a partir do momento que nós entendemos, compreendemos, cooperamos com Deus, e nos disponibilizamos a manifestar esta unção, este poder, esta glória e essa presença. Senhor, que sobre nós agora repouse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Importa que nós diminuamos e que o Senhor aumente, Pai. Faça uma quarta do romper, Pai. Faça com que a Tua palavra não encontre obstáculos, Pai, e atinge corações feridos, angustiados, vidas que estão sem motivação, que estão tristes, que estão desanimadas, Pai. Que a partir do momento que nós estamos orando, abrindo num ato introdutório de uma oração a Ti, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que os efeitos, Pai, da nossa fé e da Tua palavra já comece a quebrantar pessoas, a tornar o coração delas contrito, quebrantado e arrependido, Pai, para que nós possamos manter aceso e acesa a chama, Pai, do altar que o Senhor acendeu aqui, Pai, no mês de abril. Eu creio, Pai, que esta chama que o Senhor acendeu dentro de mim, dentro de cada um de nós, e também, por que não dizer, no altar espiritual desta igreja, desta cidade, foi acesa por Ti, foi aceso por Ti, Pai, e nós, como sacerdotes, possamos, Pai, trazermos lenha, trazermos o nosso sim, a nossa cooperação, Pai, que nós possamos ansiar como as corças anseiam pelas muitas águas, que nós possamos ansiar pela Tua presença, Pai. Aqui nós queremos, Pai, nesta noite, descortinar, Pai, tudo aquilo que impedia, o véu que impedia, Pai, que nós tivéssemos acesso ao Santo do Santo. Outrora Moisés, estando contigo em cima do Monte Sinai, Pai, quando nós ensinamos segunda-feira aqui, Pai, a face dele brilhava, Pai, mas a nossa agora, não só a nossa face, mas o nosso interior brilha, porque a Tua presença, da Tua glória, do Teu Espírito, Pai, está dentro de nós. Nós somos esta candeia que foi acesa por Ti, Pai, e é melhor que nós
digamos: eis-me aqui, envia-nos, para que nós possamos sermos colocados no centro da casa, para que todos vejam e contemplem a obra redentora de mudança, transformação que o Senhor está a fazer a cada momento que nós cooperamos contigo, Pai. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia repouse sobre nós, que são as causas de nós não sermos consumidos, a Tua infinita misericórdia, Pai. Sê conosco, Pai. Prepara esse ambiente que só o Senhor pode, através do Teu Espírito, Pai. Rogamos a Ti, Pai, proteção divina sobre este local, que o Senhor venha brindar este local, e que o Senhor venha impregnar a nave desta igreja e a casa daqueles que estão a ouvir a Tua palavra, Pai. Que eles tenham, neste momento, a fé do centurião romano, Pai, e que eles acreditem e creiam, Pai, que se eles liberarem uma palavra, Pai, não uma palavra positiva, não uma palavra, Pai, que venha a ser uma palavra coach, de autoajuda, mas sim a Tua palavra, Pai. Que eles reconheçam que maior é o Senhor que está na vida deles, que 1000 cairão ao lado deles e 10.000 à direita, eles não serão atingidos. Que maior é o Senhor na vida deles, minha e nossa. Senhor, nós declaramos este culto a Ti aberto no nome de Jesus. E amém. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Tinha feito todo um roteiro a tarde toda. Pergunta onde ficou minha folha. Em casa. Está tudo certo. Deus, Ele é tremendo. Primeira João, capítulo 2, do verso 20 ao 27. Diz assim. Primeiro livro de João, epístola, capítulo 2, verso 20 a 27. Se puder abaixar só um pouquinho o fundo. Entretanto, vós tendes a unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações, porquanto se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Amém? Nós queremos discorrer um pouco e alimentá-los com essa palavra, a fim de que vocês entendam sobre esta palavra: unção, poder, presença, glória. Depois, unção manifesta, poder manifesto, e nós vamos gradativamente ensinando por que Deus quer que vocês aprendam, para que vocês exercitem aquilo que está a nosso favor, que foi disponibilizado. Ou seja, ele disse assim, que nós temos a unção que procede da parte do Santo Deus, do Santo Senhor Jesus. A unção, querido, ela nos habilita. Então, o que é a unção? Ela procede de Deus, ela vem de Deus, é ato discricionário dele, ele é soberano. E não é porque muitas das vezes nós preenchemos alguns requisitos que a unção está sobre nós.
Porque o preenchimento de alguns requisitos, entenda você, entenda eu, entendamos, pode ser simplesmente um ato religioso, uma atitude religiosa tua e minha e nossa, e ela pode estar vazia de unção. Então não basta nós sermos um religioso, compreendermos e entendermos, nós temos que sermos ouvintes e praticantes da palavra, para que a unção esteja à porta e ela possa ser introduzida em nós. Então não adianta você seguir um rito, um dogma, doutrinas de homens, que você tenha unção, não. Cargo, nem sempre o cargo que é dado a alguém, que é revestido alguém de um cargo, aquele cargo, ele é carregado de unção. Já ensinei isso na Escola em Cristo muito tempo. Você ter o cargo não significa que você tem o poder, que você tenha a unção, que você tenha a presença, porque isso não é desta forma. Tem o cargo de pastor, de apóstolo, profeta, é uma pessoa ungida, sim e não. Essa pessoa, ela pode levar consigo o cargo, a nomenclatura, a função, a colocação dentro do reino de Deus, e essa pessoa está vazia, despida e nua da unção, da presença, da glória de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas dependendo, se Deus escolhe alguém, Ele consagra alguém, Ele unge alguém a um cargo, com certeza, eu já acabei de dizer na própria pergunta, no exemplo que eu estou a dar, essa pessoa com certeza, ela terá a unção inerente àquele cargo, aquela função, aquele ministério que ela recebeu do Senhor, que ela recebeu do Senhor. Unção é quando Deus te habilita para cumprir um propósito específico. Então, vai evangelizar. Você não precisa ser evangelista para evangelizar. Você vai apacentar uma alma. Você não precisa, hipoteticamente, ser um pastor para apacentar. Você vai aconselhar alguém. Não precisa ser, hipoteticamente, um obreiro graúdo com nomenclatura e com cargo. Por quê? Porque aquele que tem nomenclatura, cargo e é ungido, ele tem nada mais, nada menos que o Espírito Santo. E aquele que não tem cargo, não tem reconhecimento, mas ele tem a unção do Santo, ele tem a presença viva de Deus, do Espírito Santo dentro dele, ele terá a mesma qualificação do que aquele que se diz pastor, apóstolo e profeta. Isso Deus está dizendo que Ele quer igualar às pessoas que se igualam. Ele não está igualando aqueles que não se igualam. Quais são aqueles que se igualam? Aqueles que buscam, que negam a si mesmo, toma a sua cruz e segue-o, se tornando digno do teu reino. Aquele que abre mão da sua vontade, do seu projeto de vida para viver a vontade de Deus. Deus te quer em São Paulo e você está em Botucatu enroscado, então Deus não tem a tua vontade. Possivelmente essa pessoa em desobediência, ela nunca vai ser carregada de uma unção tremenda, de uma presença, porque ela está em desobediência, e desobediência igual mal de feitiçaria. Nós estamos divididos de Deus, então dificilmente essa pessoa poderá ser chamada de ungida e carregar algum tipo de unção, presença e poder. Não é só a unção, querido, não é só sentir algo forte ou um frio na barriga. A unção você sente. A unção você sente. Quando ela vem, você sente algo forte, choradeira, um arrepio, frio na barriga. Isso importa dizer que possivelmente você possa estar sendo impregnada da unção de Deus. Ele está, como se diz, habilitando você para receber a unção dele, que é a capacitação para que você desempenhe um propósito, um chamado, uma visita, um evangelismo, uma palavra, um conselho, um ensino. Você precisa da unção. E os altares precisam das unções. Porém, a maior parte dos altares, eles não têm unção, eles têm teólogos, eles têm pessoas que dominam a oratória, eles têm pessoas que conhecem muito de Bíblia, muito que dá até para vender o que eles conhecem, conhecimento e entendimento, mas de vida com o Senhor, nada. Eles conhecem Deus apenas de ouvir falar, como Jó, e não de andar com Ele. Andar com Jesus, andar com Deus é diferente, é negar a si mesmo. Então você não anda, Ele anda em você, Ele anda com você, Ele anda através de você. É bem diferente todas as coisas que nós temos aprendido e aprendemos. Nós temos que desconstruir, nós temos que bombardear
todas as estruturas humanas, religiosas que foram criadas e que seguiram o rito dos construtores que construíram em nós tantas coisas que não servem para nada. Tudo que se constrói é sepulcro caiado, bonito por fora e horrível por dentro. A unção, ela te preenche. A unção é a validação de que você fez a sua lição de casa, nós fizemos, e Deus nos agraciou com uma capacitação. Então, o Espírito Santo, ele nos dá capacidade, além do normal. Por isso que a unção é para desempenharmos coisas anormais, coisas sobrenaturais. Unção é para isso. Agora, você dá um pão, dá um leite, carpir o terreno vizinho e fazer alguma coisa, isso o humano faz. Mas se nós queremos fazer alguma coisa anormal, além do normal, nós precisamos da unção. Presença. Eu estou ensinando às segundas-feiras. Quem não vem vai perder, porque eu estou pregando, ensinando de segunda e dando continuidade na quarta. Então você vai ficar sempre perdido. Você vai ter que colar no dia da sua prova. Quando chegar a prova, e não ceda o caderno para as pessoas, viu? Nossa, pastor, isso é ruim. É isso mesmo. Vai fazer a prova sem saber. Vai passar nessa prova só Deus. Não dê o caderno. Chega. Faltou, problema de quem faltou. Presença. Deus está em todos os lugares. Nós aprendemos isso no dia de segunda. É verdade. A presença de Deus, Isaías 6:3, está por toda a terra, mas não se manifesta em todo e qualquer lugar. Unção e poder é a mesma coisa? Não, mas é o desfecho de quem tem a unção. Quem tem a unção, com certeza tem o poder. Porque a unção, ela é a capacitação. O poder, ele faz os milagres, os sinais, as maravilhas. Ele liberta, ele cura. Então o poder, ele está intrínseco, ligado a quem tem unção. Quem tem unção. Podemos operar no poder de Deus quem tem unção. Por isso que muitos não operam no poder de Deus. Por quê? Porque não tem unção. Nós vamos bater bastante na tecla da unção. Depois nós vamos trabalhar com o poder, enfim, com a presença, com a glória. Nós vamos ensinando até embolar tudo e vocês entenderem. Então, grave isso. Presença. A presença está em todos os lugares, mas não quer dizer que está em você e em mim, que está no ambiente dessa igreja. Precisa nós aprendermos algumas coisas para nós, em alto bom tom, darmos uma resposta quando fizer alguma pergunta. Você carrega a presença de Deus? Os frutos dirão. E quais são os frutos? Os frutos dirão. Então a unção de Deus te separa, te capacita e te autoriza a missões específicas. Sem a unção, esquece, não saia, não vá em missão, não faça nada. Mas por que a unção é tão importante, apóstolo? É que sem a unção, nós estaremos tentando agradar a Deus só pela força humana. Iremos nos cansar e Deus não nos dará uma resposta. É tentar orar, rezar, suplicar, exclamar, clamar, berrar, gritar na força humana. Pode mudar o timbre de voz. Se não tiver unção, nós estaremos agindo pela carne. Nós estaremos tentando atingir a Deus, alcançá-lo com a força humana. Então, sem unção, nós estamos tentando agradar a Deus. E Deus é Espírito, Ele só recebe aquilo que é gerado no Espírito. Pode materializar uma oferta, pode materializar uma contribuição sua, pode materializar uma ida sua num hospital, pode, tipo assim, ser materializado, que eu digo, em atividade, em ação. Você foi fazer uma visita e foi pela direção de Deus, e Deus te capacitou para a sua ida. Então lá você está carregado de unção. Isso agrada o Senhor. Por isso que eu sempre tenho aquele slogan meu, aquela palavra que eu sempre uso há mais de 20 anos. Pode ser bíblico o que você faz, está fazendo, ser moral, ser cívico, ser social, ser legal e não ser a vontade de Deus. E se tudo isso
acaba em não sendo a vontade de Deus, lascou tudo que você fez. É a oferta de Caim e não de Abel. E a maior parte dos crentes tem agido e entregado a Deus com o seu corpo, através do seu corpo, coisas que são palha, feno e madeira, e não são ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo, do bema de Cristo, cada um de nós vai ser provado. As suas obras, não é para você receber ou ganhar salvação. Todos que estarão no tribunal de Cristo já são salvos, são seres eternos, mas as suas obras serão passadas pelo crivo do fogo. E aí entra aqueles que tiveram uma vida como ladrão na cruz. Pouco importa, o importante é ser salvo. Eu não quero reinar com Cristo, o importante é que eu vou encontrar com a galera no final, daqueles que o apóstolo diz que nem todos irão reinar. Eu sou daquele que entende que todos vão reinar e ponto final. Mas e caso não seja? Acaso não seja? Tem um que me diz assim: eu encontro com vocês na galera lá no final. Beleza, pior que é verdade mesmo, vai encontrar com a gente lá. Só que, talvez numa posição no reino de Deus, lá, bem longe, depois das muralhas da grande Jerusalém celestial, 2000 e tralalá metros, para cima, para baixo, do lado, vai ficar depois dos muros. E ainda não quero entrar no mérito, mas ainda aquela árvore da vida que vocês acham que tudo acabou, um dia eu quero te dar ensino sobre Apocalipse para vocês saberem. Aquela árvore lá vai ser para esses aí, porque o que você não foi transformada em vida e transformado, tu será, não tem como igualar. Porque se for assim, então eu também não quero mais pregar. Sou um crente salvo, não quero exercitar meu chamado. Perder a salvação não vou, mas a minha posição no reino perderei. A minha posição na eternidade perderei. O que importa é ser salvo, pastor, apóstolo. Eu não penso dessa forma. Espero que eu esteja errado e você certo. Deus vai igualar todo mundo e acabou. Tomara que seja da forma que você pensa. Por que a unção é importante? Porque sem essa unção, tudo que fizermos pode ser bíblico, moral e cívico, e não vai agradar a Deus. Não vai ser obras em ouro, prata e pedras preciosas. Então para com isso, igreja. Pelo amor de Deus. Você tem que primeiramente, mas não fale isso, porque é arrogância, é petulância. Chamo de endemoniado e endemoniada quem fala: eu só me curvo a Deus, não me curvo ao homem. E se o homem está sendo ali como se fosse do anjo uma teofania, uma manifestação do Espírito Santo, tu está agindo contra o Espírito Santo. Se um homem está mandando obedeça, faça isso, e ele é um homem de Deus, e ela é uma mulher de Deus, quando alguém está aqui, se a gente se levanta contra o ungido de Deus, nós podemos estar se levantando contra o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, se este homem, esta mulher estiver sendo usado por Deus. Entendeu, cara pálida? Repense os seus pensamentos e as suas atitudes, a sua fala. Mas eu penso assim: problema teu. Deus não está nem aí, nem eu, com o que você pensa. Eu estou tudo aí com aquilo que a palavra de Deus pensa, e ela nos ensina a sermos desta forma. Tudo que eu e você formos fazer sem unção, na tentativa de agradar a Deus e de fazer a obra, anátema, desgraçado, maldito és tu. Não estou xingando, é o que diz a palavra. Eu fico com a palavra e não fico com os pensamentos das pessoas. Com unção, Deus faz o impossível através de pessoas comuns. Com a unção, como é que pode? Me explica. Dá até medo de acreditar. Isso é Bíblia mentirosa? Como pode? Alguém não de muita estatura, Davi, não era halterofilista, não tinha 3,30 de altura, não era fisiculturista, e não tinha uma espada do tamanho de um coqueiro. E como é que ele... é meio difícil acreditar. E como é que veio lá um urso tentando pegar as ovelhas de seu pai, depois um leão, e o cara mata? Dá licença, daí é conversa para boi dormir, não é? Sabe por que não é? Porque ele era o quê? Um carregador da glória, da presença e ungido. A unção de Deus faz com que pessoas comuns se movam de maneira sobrenatural. É descomunal. É Sansão com uma queixada de jumenta matou 1000. O que é isso? Como o exército de Davi, 400 peão ali, 500, 600 ali, 2, 3, 4 centenas, dizimava milhares.
o que acontecia com aqueles homens, sob a liderança do rei Davi? Unção se chama isso. A resposta é unção. Você está entendendo? Se eu fosse você, eu saía daqui, ouviria depois umas 3 ou 30 vezes daqui, falava assim: eu quero essa unção. A unção abre porta aonde não tem porta, traz à existência aquilo que não existe, fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. A unção é o que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, é a unção que fez com que o mar se abrisse diante de Moisés, diante do profeta Eliseu, Jordão, enfim, é a unção. Sem ela, lascou. Sem ela, o jugo não se quebra. Isaías 10, 27, conforme eu for falando, pode ir colocando atrás. A unção, ela quebra o jugo, quebra as cadeias. Então, eu me interessaria sim sobre esta palavra. Nossa, vou ter que aprender sobre unção. Então não aprenda e fique servindo de tapete do diabo. Ele pega, está montando em você, na sua família, nos seus negócios, na tua área financeira, na tua saúde, metendo a espora e teleguiando você, colocando uma canga em você. Para com isso. Desde quando? Misericórdia. Isaías 10, 27, por meio da unção Deus quebra travas espirituais e limitações. Assim naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, o próprio jugo se despedaçará com a corpulência da tua força. Palavra esquisita, mas resumindo, Deus quebra as travas espirituais e as limitações. A unção, ela não te limita, a unção, ela torna ilimitado o poder de Deus. Como saber se eu tenho, se nós temos? Como saber se você tem unção? Eu acabei de ler 1 João 2,20. A Bíblia diz, não sou eu. 1 João 2,20. A leitura que eu comecei. Como saber se você tem unção? Vamos ler. Vamos acreditar não no apóstolo, não no pastor, mas no que diz a palavra. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo. Nós temos, eu tenho, você tem, nós temos a unção. Mas essa unção, que a princípio, uns dizem que todos têm, e não está errado dizer isso. Todos têm, porque eles têm Jesus. Então, tem unção quem tem Jesus e recebe o Espírito Santo. Uau, está melhorando. Então eu tenho unção. Você tem Jesus? Você tem o Espírito Santo? Então você foi ungida, ungido, você tem uma unção. Essa unção, leia-se. Aí não é que não está na Bíblia, leia-se. Uma ilustração que eu faço, é aquela medida de fé, aquela medida de unção, capaz de te dar um combustível. Você ficou durante essa vida, ou pegou o carro, passou o primeiro pedágio, ficou sem gasolina. Alguém benevolente, alguém para e cede um pouco do combustível a você, e se você não tiver a cautela de parar no próximo posto e abastecer, e comprar, e pagar um alto preço de abastecer seu carro, você vai ficar de novo para o caminho. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós ficamos no meio do caminho, nós ficamos sem a presença, sem a glória, sem o poder, sem a unção, sem tudo, porque nós não tínhamos Jesus. Quem tem Jesus, tem a unção e tem o Espírito Santo. Um sintoma, uma dica, um despertamento, uma ilustração. Ouça isso, isso é muito forte e está fresco. Se você sente o desejo de cumprir um chamado, é sinal que a unção no seu desejo já começou a ir para a tua vida. Quando você tem desejo de fazer alguma obra, algo, creia que você se cumpriu o que disse em 1 João 2,20, você recebeu uma unção específica. Tem um desejo de falar de Deus, você recebeu uma unção específica. O diabo não vai colocar desejo de pregar o reino, mas você sentiu, sabe o que nós fazemos? Por não termos esse entendimento, nós não tínhamos, mas estamos tendo hoje.
Uau, tive um desejo. Por exemplo, eu bati o martelo, rolei lá no braço com a minha esposa, se degradamos, mas no final ela deixou eu ir. Estou brincando. Queimou no meu coração. Fui convidado para ir do dia 11 a 18 de julho na missão Pantanal. Vem um povo dos Estados Unidos, mas o coronel, amigo meu lá do exército, lá, que é lá da Bola de Neve de São Paulo, me convidou e queimou no meu coração. E eu ouvi o Senhor falar: eu te quero lá, quero que você tenha essa experiência. Pronto. O meu desejo significa, veio para dentro, isso é forte, isso não está em livro. A unção veio para dentro de você, para qual? Para aquela missão específica. Fogo para as nações, alguém chega, pô, posso ir? Deixa eu orar. Então ora, apóstolo, porque queima no meu coração, que agora tu vai voltar para Minas, lá no dia 1 e 2 de agosto, eu gostaria tanto que Deus me aprovasse minha ida. Possivelmente, se Deus aprova a tua ida, você teve aquele desejo, porque a unção foi para dentro de você. Então você percebe que nunca ninguém te ensinou que a unção, ela pode vir destes meios que a gente não está nem aí, dá um tratamento natural para algo sobrenatural. Então se você sente o desejo de cumprir um chamado, e percebe Deus abrindo as portas, Ele está te ungindo, a unção dele está sendo liberada para aquela missão específica. Tu está entendendo? Amém? A igreja está aqui? Amém. A igreja está aqui. Como receber então a unção e cuidar da unção? Eu fiz resumo do resumo, do resumo e do resumo. Bem simples, ensinando o beabá para vocês. Como receber? Busque Deus de verdade. Mas pastor, você acha que eu busco de mentira? Sim, busca. Sabe por quê? Veja se você busca de verdade Deus. Você lê a Bíblia todo dia? Não precisa responder, fica feio. Você ora todo dia? De vez em quando Ele te pede, você jejua? Você adora Ele cantando, louvando, adorando Ele? Isso não é buscar de verdade, então. Não, mas já está bom. Olha, eu me esforço para caramba de 7 dias. Segunda eu pico o cartão, quarta eu pico o cartão e domingo eu pico o cartão. Eu não falto. Mas isso não quer dizer nada. Quando você vem, não vem de livre e espontânea vontade, não vem com um coração desejoso, não vem desejando o noivo, não vem desejando a tua presença, a tua glória, a tua unção, teu poder, tudo dele, você não está buscando de verdade. E aí nós estamos a um passo, ou já tomamos o passo, de sermos uma pessoa religiosa. E Deus não tolera a religião. Deus não criou religião. O homem, na tentativa frustrada de ligar a humanidade a Deus, criou a tal da religião. Uma tentativa frustrada de ligar-se a Deus por outros meios. E Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão através de mim, cara pálida. Eu, Jesus, sou a porta. E disse Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Parou. Que passa disso procedência maligna. Aprenda o que tem que ser aprendido de maneira correta. Eu estou em paz. O meu rascunho, falei, lascou. Comecei a escrever outro, ele falou, não vai dar tempo. Falei, não vai dar mesmo, só tenho 10 minutos ali atrás. Falei, então eu vou no banheiro. Ele falou, então vai no banheiro. Falei, então eu vou pregar pelo Espírito. Ele falou, uau, vai pregar pelo Espírito? Porque antes você não prega? Eu falei, não, eu sempre prego, Senhor. Ele falou, estou brincando, vai lá, vai que é tua, Tafarel. Vai para lá e não me atrapalhe, deixa eu falar pela tua boca. E eu estou aqui, assistindo eu mesmo. Estou em 2, vocês não estão me vendo? Eu estou aqui, ó, nessa esquerda aqui, ó. Porque a direita é power, né? Direita Deus Pai está ele, e eu estou na esquerda. Aqui, não lá. Mas lá no Espírito eu estou com ele. Como receber a unção e cuidar da unção? Você pode ter recebido a unção, mas você não busca de verdade a Ele, você não tem uma constância, não tem habitualidade, cara, a unção se exaure, e lascou. Por isso que quando vem as provas, fala, nossa, há 2 anos atrás eu aguentava tudo isso, agora o Satanás soprou só um soprinho, eu já estou caindo, já estou a céus, a vida. Se o Senhor não entrar com providência, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou para a galera. É assim.
Por quê? Porque não cuidou para que não se perdesse a unção. Como receber e cuidar da unção? Obedeça a direção dele sempre. Você obedece sempre? Você consulta ele? Você vai comprar? Você vai vender? Você vai negociar? Você vai investir? Você pergunta para ele? Não, pastor, então lascou. Como que você vai receber a unção? Por que que Deus é loucão, malucão, investir em você a unção dele? Você vai envergonhar ele, eu vou envergonhá-lo, nós iremos envergonhá-lo, nós não iremos glorificá-lo. Para que que ele vai investir num saquetel furado? Num vaso que vai ser de desonra e não de honra? Deus não vai liberar a unção dele mesmo, a glória, a presença. Para com isso. Não sei na onde que nós estamos com a nossa cabeça achando que é assim. Obedeça a direção dele. Quem faz o que Deus manda, flui mais na unção e tem mais. Mais unção, mais poder. A obediência é a chave de tudo. Viva em santidade. Como receber e cuidar da unção? Vivendo em santidade. Sabe por quê? Porque a sujeira espiritual, ela entope o vaso. Nós somos vaso. Toda sujeira espiritual, pecado, transgressão, falta de domínio próprio, gastão, mentiroso, se faz de vítima, todas as péssimas qualidades existentes na raça humana, tudo isso quebra a santidade, destrói o vaso e a unção vai embora, se exaure, ela pica a mula. Então a sujeira espiritual entope o vaso. Qual é a intenção de Deus? Mantenha a sua vida limpa. É preferível você estar em prova. Quantas vezes eu já fiz essa oração? Senhor, eu estou fedendo, eu estou em pecado, aponta. E a jeripoca piano, e as provas vindo. Porque eu ensino e sei distinguir a mão esquerda da direita. Ou seja, luta. Eu plantei, estou colhendo. Eu me auto-sabotei. Eu plantei, estou colhendo. Luta. Luta, Deus não está nem aí com a sua luta. Ele está sim, mas digo assim, você plantou, você está colhendo. Tribulação e provação são sinônimos. O que é sinônimo? Iguais. Então se eu falar prova e falar tribulação, leia-se prova. Tribulação, leia-se prova. Prova, ela vem para aprovar você. Vem do Senhor. Tá, não estou entendendo nada ainda. Calma. A prova, Ele não coloca em você e em mim uma maior do que você possa suportar, carregar. E para isso Ele tem que liberar unção, presença, glória. Fique tranquilo. É na provação que a tua unção aumenta. Porque são níveis, ciclos, são condições que Deus quer te elevar. Assim foi na vida de José. Não poderia se tornar governador chegando um jovenzinho lá ainda. Então ele teve que passar por tudo que ele teve que passar, porque Deus, a cada prova que ele era aprovado, ele se tornava mais semelhante, mais perto de Deus, com mais unção, com mais entendimento, mais conhecimento, mais revelação, mais temor, mais tremor, mais obediente, e mais ele glorificava o Pai. O Pai foi investindo devagar nele, e ele abriu mão do livre-arbítrio dele e falou: Senhor, tudo para ti, nada para mim. Melhor que o Senhor aumente ou diminua. É melhor que eu me humilhe, porque só os humilhados serão exaltados. Então ele entendia muito bem isso, José. E você precisa também entender. E eu também preciso entender. Porque é nesse processo chamado de provação, tribulação, que a unção ela é aumentada. E se eu me manter íntegro, importa dizer que eu estou vivendo em santidade. Eu vou dar um jeitinho aqui, não pode, vou dar um jeitinho para recuperar o que eu perdi de dinheiro. O jeitinho, você deixa de ser uma pessoa santa, você sai da santidade, você vira desobediente e você se torna inimigo de Deus, porque você pecando, eu pecando, nós no pecado, o pecado nos faz divisão entre nós e Deus. Isaías 59:2, pode colocar lá. O pecado divide nós do Senhor. Como receber e cuidar da unção? Aí que eu digo, as amizades, tanto de adultos, homens, mulheres, obreiros, crentes, jovens, adolescentes e crianças. Ande com pessoas de Deus. Esteja
num ambiente cercado por pessoas de Deus, porque a unção, ela é fortalecida em ambientes e amizades corretas. Quando você não escolhe suas amizades, ela suga você. Você perde a unção. Por quê? Porque você está em desobediência. Deus não queria que você estivesse lá fazendo aquilo que você está fazendo, e você se mete a estar lá fazendo aquilo que você acha correto. Porque Deus não é o Deus do apóstolo, é o meu Deus. Então, o seu Deus não é o da Bíblia, então você é uma adoradora de Baal. Ande com pessoas de Deus. A unção, ela é fortalecida em ambientes e amizades corretas. Caminhando para encerrar. Como usar a unção na prática? Estou dando pincelada, hein? Porque o que eu tinha é uma palavra bem profunda. Mas vamos de leve. Vamos nos aprofundando devagarzinho. Entenda uma coisa. O que eu estou a ministrar, a unção, não é só para culto. A unção que você precisa, muito mais, 99,99%, para a sua vida no cotidiano. Deus não quer que você tenha unção para o dia de culto. Deus quer que você tenha unção para não sair no tapa com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Para um não falar palavrão para o outro, para um não quebrar a casa toda. Nós precisamos de unção no dia a dia, no trato, de você ser honesto com as pessoas. Você ser uma pessoa que honra. Porque a palavra nos ensina. Um dia eu estava comentando com a Amanda. Não é que eu estou tentando jogar em rosto alguma coisa. Acho que faz muito tempo isso. Eu falei assim, está aqui um versículo, não sei se ela lembra disso. Tudo que formos fazer, temos que fazer, que fazemos ao homem, façamos como se fosse para Deus. Porque se assim a gente faz, a gente realmente está fazendo para Deus. Só que a gente não tem esse costume, esse hábito. A gente acha que estamos trabalhando para o homem, para a mulher, para uma empresa, para um comércio, para um CNPJ. Mas se Deus te colocou lá, você está no lugar certo, fazendo o que deveria fazer, então fazei com afinco. A unção, ela é necessária sempre para que Deus possa abençoar a vida do teu próximo. Como é que você vai abençoar com algo que vai tocar a vida do teu próximo? Um parente, um amigo, uma pessoa. Você vai precisar da unção. Você tem que estar carregado e carregado de unção. Senão, é mero ser humano, na carne e na alma, aconselhando, orando e fazendo tudo o que você acha que está sendo correto, na carne e na alma. Até para aconselhar, até para ajudar uma pessoa, tem que ser pela direção de Deus. Porque Deus não abre mão. Ele está lá em Mateus 7, coloca lá 21 a 23. A briga do Senhor, no bom sentido que eu chamo de briga, a discussão do Senhor foi com os seus apóstolos. Aonde ele chega e diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que fizer a minha vontade. Mas alguém se levanta e fala, tá, mas eu profetizei no teu nome, fiz milagres em teu nome e expeli demônios em teu nome. Então o Senhor me deu dom, talento, Jesus. Então é o seguinte, fiz tudo isso e não está bom para o Senhor? Não está, Jesus disse. E ele vos dirá, diz Jesus, vai passando, Mateus 7, do 21, 22 e 23. Sabe o que Jesus diz a eles? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino, mas aquele que fizer a minha vontade. Nem todo aquele que diz a mim Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Segue. Aí, muitos me dirão a mim naquele dia, não só aqueles que estavam presentes, ele usando alguém ali como cobaia, como exemplo, mas um dia, e esse dia somos nós, um dia que somos nós, naquele dia, dirão, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Então alguém que tinha um dos 9 dons do Espírito, em teu nome não expulsamos demônios, alguém que tinha autoridade e poder para expelir demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres, muitas curas, alguém que tinha dons. E o que Jesus se volta e diz a esse tal? Verso 23, versículo 23. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Estou fazendo algo que é bíblico, moral e cívico, usando o dom, o talento que ele me emprestou, e ainda Deus chega e dá uma dessa em mim? Sim, vai dar uma dessa na maioria. A maioria que está por aí,
usando o dom, o talento, para satisfação própria, para ego próprio, para orgulho próprio, para tirar dinheiro, para tirar oferta, para ser conhecido, para ter like, para ter seguidores, milhões de seguidores. Esses lascou. Eles vão para o inferno? Nem digo que eles vão para o inferno. Talvez não vá mesmo. Se eles nasceram de novo da água e do Espírito, de maneira que só o Espírito Santo sabe se eles são um ser eterno, no mínimo eles ficarão fora do reino. E em vida ainda eles serão muito disciplinados e punidos e castigados pelo Senhor. E o castigo do Senhor pode chegar à pena de morte, sabia disso? A pena de morte, como Safira e Ananias. Para deixar como exemplo. A pena não é simplesmente uma pena suave, ela pode chegar até a morte da pessoa. Sabia disso? Já ensinei sobre isso. Não sabia disso, não sabe porque não vem na escola. Cuidados para não perder a unção. Só dei umas pinceladas aqui. Fique atento ao orgulho, ao pecado, à desobediência, à falta de honra, pecados escondidos, pecados não confessados, religiosidade. Tudo isso faz com que percamos a unção. Fazer a obra relaxadamente. Maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Então, cuidados para não perder a unção. Do mesmo jeito que ela vem de maneira sobrenatural, ela também vai no abrir e piscar de olhos. Icabode, a glória de Deus se foi. Não é assim que está na Bíblia? Icabode, a glória de Deus se foi. Se vai mesmo. Deus não habita em todos os lugares. Embora a presença dele em Isaías 6,3 está por toda a terra, ela não se manifesta em todo e qualquer lugar, mas aonde ele é querido, desejado, aonde há sacrifícios. Qual é o verdadeiro aceitável sacrifício? É pegar um boi sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito e sacrificar no altar do Senhor? Não, nós não somos das trevas. O verdadeiro e aceitável sacrifício é, Salmo 51:17, nas minhas costas coloca. O verdadeiro e aceitável sacrifício é um coração contrito, quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Hoje o meu sacrifício, o teu, o nosso é esse. Então o que Deus espera quando você passa por aquelas portas e quando você vai orar a Ele, coração contrito, quebrantado e arrependido. Palavra no telão, estão vacilando aí em cima. Salmo 51:17. Vamos? Falei, coloca. Travou aí? Sabia que quando isso ocorre, perde a unção. A unção vai embora. O Benihim um dia lá, ele queria jogar uma criança na parede, colar que nem lagartixa. Porque ele falou que Icabode, a glória de Deus foi embora. Ele ficou muito bravo. Ele queria bater na mulher, na criança. Eu falei, nossa, está endemoniado o Benihim aqui, misericórdia. Porque a criança chorava, berrava, e ele já deu 2, 3 avisos. Alguém veio e ele falou, leva a mulher e a criança para fora. Tem uns pais que muitas das vezes faz isso, sabia, com todo respeito, não é ofender, mas virou barulheira, tem que ir para fora. O Espírito Santo é sensível. Eu falei, não, esse homem está endemoniado. Nossa, gostava tanto dele agora, mas aí o Espírito Santo me fez entender. É muito sensível. O altar não pode ser preparado de qualquer forma. Não é todo tipo de oferta. E ele é sensível, está sendo preparado ao ambiente. E alguém pisa na casca de banana. A glória foi embora. A nuvem, Shekinah, foi. E Icabode, cadê? O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Salmo 51:17. Cuidados que nós devemos ter para não perdermos a unção. Pô, já tenho a unção. 1 João 2:20. Vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. E o que você está fazendo com essa unção? Ela está pouca? Aumente. Nada acontece se não for por um milagre sobrenatural. Você tem que plantar. Você tem que semear. Não estou falando dinheiro, estou falando tempo. Estou falando busca, estou falando entrega. Estou falando louvor, estou falando adoração, estou falando jejum,
Estou falando leitura da palavra. Se você não semeia, como é que vai ser aumentado a sua plantação? Você tinha 10 alqueires, você tem uma fazenda de 1000 alqueires. Então você não tem semente suficiente para os 1000 alqueires. Então você planta nos 10 alqueires, você não come de toda a semente, você reserva uma parte para você comer, e o resto da semente que multiplicou, você planta nos 1000 alqueires. Então você tem uma porção dada pela palavra. Vós tendes uma unção que procede da parte do santo. Então agora, amplie, aumente, multiplique. Veio 5 pães e 2 peixinhos, aumente. Pai, Jesus, graças te dou pelo milagre que o Senhor realizou. Deu aos discípulos, e ao partir do pão, houve a multiplicação. Fique atento ao orgulho, pecado escondido, religiosidade, papapá. E outra coisa, o maior erro dos crentes. Gabriela, eu já fui assim, não sei o que, Deus me usava a mim, usava você, primeiro amor, sangue nos olhos. Hoje, engatamos no automático, nos tornamos religiosos, medrosos, covardes, bunda mole, tudo. Temos medo de retaliação, se eu for fazer a obra, vai do viaduto, não posso falar. Vai lá olhar, e olha de lá de cima. Não dependa só do que você viveu com Deus. O que você viveu, já é passado. Busque unção nova todo dia, azeite fresco, Ele tem todo dia. Se naquele episódio do profeta, com aquela mulher, que ele pediu, fazei-me o pouco de farinha que tem, última porção, e do pouco azeite que você tem, dá de comer a mim. Quando Deus usou para liberar um azeite fresco, que é como se fosse uma torneira inesgotável, era para estar até os dias atuais. Lá não disse que era para parar, parou porque pararam de trazer vasilhames. A unção de Deus é inesgotável, porque se a gente falar que ela se esgota, nós estamos limitando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então Ele não é Deus. Então talvez nós somos herança de algum ET, tá certo, povo? A qualquer instante nós vamos ser invadidos por disco voador e OVNIs aqui. Então porque a nossa herança deve ser alienígena. Busque unção nova todo dia. Deus tem azeite fresco, Deus tem revelações, Deus tem direções, Deus tem visões, Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem unção, Deus tem presença inesgotável. Você que se esgota, você que dá um limite, eu que dou um limite. Você acha que buscar Deus só de segunda, o dia que eu ministro, só de quarta, o dia que eu ministro, e só de domingo, o dia que eu ministro, mas eu fico sábado também, é muito? Não, é pouco. Tinha que ser 7 dias, tinha que ser todo dia. Mas eu preciso trabalhar sim, você que precisa, eu também preciso mamar um pouquinho. Quando Deus fala que não precisa, se eu ficar querendo trabalhar, vai virar maldição. Porque Ele me quer 100% para Ele. Para que Ele viva em mim e através de mim na vida de outras pessoas. Porque Ele disse que o sucesso ministerial meu e de cada um de vocês virá pelo tanto do tempo que você investe na presença de Deus. Isso importa dizer, se você tem capacidade para encher um tambor de 250 litros, por que não para logo com os 3 caminhões do Adilson e lota de azeite? Por que você não pega todos os caminhões tanque do mundo e enche? 7. Ativando sua unção e desbloqueando o seu destino. Vou orar por vocês. Se vocês, querido, se sentem pessoas paradas, presas, desanimadas, peça para que o Espírito Santo traga um novo derramar de azeite sobre a sua vida. Esse pedir é de Deus. Peça para que Ele derrame um vinho novo. Então, concluindo, para que eu não entre no resto aqui. A unção, então, é a capacitação divina para que você viva o seu propósito. E quem tem uma unção, cuide bem dela. Busque, preserve, valorize e deixe Deus multiplicar e usar através de você. Deixa Deus fazer isso.
Está lá em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você viu as duas palavras? Atos 10, 38. Se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu, olha lá, ungiu com o Espírito Santo e poder. Eu estou distinguindo unção de poder. Elas convergem, sim. E quem unge é o Espírito Santo. Quem é o dono da unção é o Espírito Santo. Quem é o dono do poder é o Espírito Santo. Mas não é Deus, o Espírito Santo é Deus, querido. Só existe um Deus, um Senhor e Pai de todos. E ninguém vai a Ele se não for pelo seu Espírito. O Espírito é dele. A unção está no Espírito Santo. Por isso que em 1 João 2,20, vós tendes uma unção da parte do Santo. Como ele caminhou por toda... Volta lá, fazendo um favor. Volta no versículo. Atos 10, 38. Atos 10, 38. E como ele caminhou por toda parte, é o que a gente precisa, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E Deus não é com você? Se o Espírito dele está aí, a mesma ajuda que Jesus teve foi do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo da vida de Jesus é o mesmo na tua e na minha vida. Amém? Vou liberando e falando as palavras para as pessoas. André, se você crê no que vai ser liberado, tu recebe. Se você não crê, lascou. A unção passa batida. Aquilo que você honra, que você crê, é o que você recebe. Deus está dizendo assim para ti: receba agora, não na próxima semana, uma unção de ousadia. Tu vai ter ousadia, muita ousadia. E essa ousadia Deus a chama de sobrenatural. Não é sua ousadia, não é de ser briguento, de ser assim, vou investir nisso, vou fazer aquilo, de sinais criativos. Não estou desmerecendo a palavra do Thomas, com certeza Deus liberou. Mas a unção que está sendo liberada sobre a tua vida é uma unção para ousadia, sim, mas sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, porque ela vem do Senhor. O Senhor te unge para vencer gigantes invisíveis e visíveis. Receba no nome de Jesus. Glória a Deus. Quem se sente limitado aqui? Eu ia dizer só para uma pessoa, mas Deus falou que tem mais pessoas. Se sente limitada. Uma pessoa que sente que a sua vida, ou vida ministerial, ou familiar, nos negócios, é limitada. Você consegue se identificar, fazer assim com a mão? Tem uma lá atrás. Tem mais? Mais? Duas? Tem mais? Mais alguém aqui desse lado? Três? Eu tinha anotado um ou outro nome aqui, mas como agora o Espírito Santo falou, tem mais pessoas. Ouça o que o Espírito tem a dizer ao vosso espírito. Deus está liberando um azeite fresco da parte dele, do Espírito Santo. E esse azeite fresco, e eu estou perguntando ao Senhor, por que fresco? Porque ele não vem de outra safra, nem de outro momento, ele vem de agora. Eu acabei de perguntar para o Senhor, o que significa esse fresco? Por que ele está mandando da conotação, ênfase à palavra fresca? Porque é nascido agora, é gerado fruto dessa palavra. O azeite fresco do Espírito Santo irá renovar tua mente, se você tem fé vai recebendo, que dá ideias novas para romper limitações antigas. Então o vínculo de vocês estava limitações antigas, que já vem de anos, alguma coisa, algum vínculo com o passado, vínculo antigo. Deus está liberando essa unção, e quando Ele libera, Ele diz uma unção fresca, e a unção dele de Isaías 10, 27 é o que? Quebra todo o jugo, quebra as cadeias. Pedro estava preso por correntes e dentro de uma prisão. Quando a igreja clamou, Deus liberou um anjo, esse anjo era um ungido, ele chegou com a unção, só de
possivelmente chegar próximo de Pedro. Se ele falou, se ele tocou, não me recordo de cabeça. Mas as correntes se despedaçaram. A porta foi se abrindo. Quantas tinha, não sei quantas foram se abrindo. E colocou ele solto, livre. A unção, ela faz isso, querido. E a unção fez na vida de vocês. Diego, para você isso daqui, ó. Vejo portas, mais de uma, de serviço e liderança que estavam trancadas, sendo abertas pela unção fresca do Senhor e específica para a tua chamada. Já tem uma palavra. Então você vela sobre esta palavra. Repito, eu vejo portas de serviço e liderança que estavam trancadas, sendo abertas pela unção específica para a tua chamada nesta noite. Receba esse azeite fresco. Quem acha, é difícil se manifestar, mas eu preciso perguntar, que muitas das vezes o que você fez foi de boa intenção, mas foi pela força da carne. Eu tenho uma palavra para você, porque agora Deus vai fazer com que você faça pela força do Espírito, e você vai sentir uma grande diferença daqui por hoje. Tem alguém que quer admitir? Levanta a mão. Se não, fale com o Espírito e no Espírito, que Ele vai estar ouvindo. É para essas pessoas que vai ser notória a diferença depois dessa oração. Pai, em nome de Jesus. Ele diz que Ele está liberando uma unção fresca, que vai ser notória a diferença entre o que você fazia na força da carne e o que agora fará pelo Espírito Santo de Deus. Receba no nome de Jesus. Deixa eu orar por mim também. Pai, em nome de Jesus eu oro por mim. Quero receber essa unção. Vai que no passado, ou não muito distante do passado, ou no presente, pode ter sido hoje, ou ontem, ou semana passada. Eu oro por mim também, Senhor. Eu me enquadro aqui, mesmo não sabendo se alguma coisa eu fiz pela carne, pela minha vontade, pela religião, por N fatores, mas não foi a tua vontade, Senhor. E o Senhor intitula essas atitudes de obras feitas na força da carne. Mesmo eu achando que a fiz pelo Espírito e foi na carne, que o Senhor me perdoa, Pai. Que o Senhor perdoe os meus irmãos. Que o Senhor perdoe a tua igreja, Pai. Todas as vezes que agimos pela força da carne, e que agora seja diferente. Nós estamos sendo ungidos com a unção do Santo, que procede da parte do Santo. E eu recebo, Pai, esse renovo, esse aroma. Olha o cheiro. Vocês estão sentindo um cheiro? Não estão sentindo? Rapaz, isso é um presságio. Glória a Deus. Que suba como um cheiro agradável as narinas do Senhor. Vou acelerar um pouco. A nossa irmã que está do lado da pastora Ana Paula. O que eu vou dizer, talvez em parte se enquadre, em parte não. Mas não desmonta e não quebra o todo. Ouça isso. Onde havia tristeza, medo e vergonha, Deus libera agora graça e misericórdia e autoridade de governo sobre a tua vida. Então a partir de hoje, Deus está dizendo, você tem autoridade de governo. Quando alguém reina, tem autoridade de governo, é porque Deus está te dando unção, Ele está te dando poder, Ele está te capacitando para que você governe sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, se são presentes ou se estavam atreladas ao passado. Toda cicatriz, tudo que é fruto de passado, Deus está te dando autoridade de governo sobre a tua própria vida. E sabe como que você a faz? Sai andando, aonde ninguém te ouça, e vai dizendo que nem aquela mulher lá, do quarto de guerra.
aquilo que você sente ainda que te faz mal, você começa a pôr para fora, fala: Senhor, eu confesso tal coisa, eu sentia isso, mas não sinto mais, eu revogo todo esse sentimento. A palavra é revogar, cancelar. Deus está te dando governo, autoridade de governo. Então é para cancelar, para desligar, para anular, para tirar os efeitos que ainda vem como um bombardeio sobre a tua vida. Onde havia tudo isso, Deus está liberando uma unção fresca, a graça e a misericórdia dEle, e a autoridade de governo sobre tua vida e sobre esses fatos que o Senhor revela. Aqui está sem nome, lascou. Alex, o que Deus, pelo Espírito dEle, tem confiado a você, Ele manda te dizer que tem outras tarefas, que ainda você não alcançou elas. Tarefas do Senhor. E Deus pode usar um homem para dizer, mas eu não sei quais são as tarefas. E essas tarefas, antes inalcançáveis, antes você não tinha, antes dessa palavra. É uma palavra de destravamento de destino profético, de unção. Você não tinha. Deus está dizendo que antes eram inalcançáveis. Tarefas inalcançáveis. Então não é menosprezando você. Você não tinha guarida para isso. Não tinha autorização. E Deus está dizendo que a tua jornada mudou de nível, para que você alcance essas tarefas inalcançáveis. Não pergunte para mim, porque eu não sei. Se Deus revelar, eu digo. Então receba da parte do Espírito essa capacitação. Como é que eu recebo unção? Honrando o que sai da boca do profeta. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não é, nada vai acontecer. Mas Deus está dando direção profética para a tua vida. André, Mimo, eu vejo uma unção que te capacitará mais, não que você já não tenha. E Ele coloca uma incumbência muito forte sobre a tua vida, no quesito famílias. Fala: Senhor, mas o Senhor sabe que... Não. Você sabe o que eu ia dizer, não precisa se esconder como Jeremias, mas sem, eu não tenho qualificação, vão falar de mim, o que vão dizer, talvez eles não vão me honrar. Vai, porque Deus vai dar a direção das pessoas certas. A unção hoje, ela vai te capacitar num nível maior, para que você seja usado para restaurar famílias e reerguer vidas caídas ao teu redor. O que mais tem? Pessoas caídas. Deus está te dando essa unção. Se você crê, o que for sair da tua boca, com temor e tremor, se qualificando de acordo com essa palavra, não convivendo com toda e qualquer pessoa e gente, porque essa suga, levando a risca, ouvindo esse ensino, anotando, Deus está liberando esta unção, que vai te capacitar para restaurar famílias e reerguer vidas caídas ao teu redor. Essa é a palavra do Senhor. Deus está comissionando. Se Ele está comissionando, é porque acompanha a tua comissão, a tua missão, a unção. Família e pessoas caídas. Amanda, eu fui tentar ler 3 palavras acima, o Senhor falou: não, é essa. E eu não a escolho, quem escolhe é o Senhor. A tua voz, que não é sua, é do Senhor, e precisa ser do Senhor, e precisa ser do Espírito,
mas aqui está escrito. Eu não posso dizer o que não está escrito. A tua voz carregará autoridade espiritual. Declarações da sua boca, vinda como uma revelação fresca, através da unção fresca, sairão com peso e mudarão atmosferas. Reitero, tua voz carrega e carregará uma autoridade espiritual extravagante. Declarações que sairão da tua boca, vinda do trono de Deus, terá peso e mudará atmosferas. Ambientes, declarações com peso, mudará a atmosfera. Isso importa dizer o cenário de uma família, o cenário de uma vida, enfim, que se assemelhe um pouco do que Deus liberou na vida do André. Claride e Fábio, aquilo que parece, Deus fala assim, conjugue o verbo em parecia impossível, em tua casa e com os teus, nessa noite, está sendo removido pelo poder da unção para este tempo, para esta noite. Se vocês tivessem ficado em Pardinho, vocês não receberiam esse código espiritual, esta chave. Há uma autoridade descomunal. O que vocês profetizarem e declararem naquele local, o anjo do Senhor estará lá para servir e fazer todo o trabalho que precisa ser feito. E a unção de Deus, por essa palavra, vai quebrar todos os impedimentos. Aquilo que parecia impossível com os teus e na tua casa será resolvido pelo poder da unção. Para esse tempo, para essa noite, receba no nome de Jesus. Eu não sei onde está o meu filho João Pedro, mas Deus tem uma palavra. Onde? Lá em cima? João Pedro. Sim, Deus tem o sim dele para a tua vida. E você e o seu chamado, e o que Deus tem contigo, é uma resposta para o mover do Espírito Santo para esta geração. Repito, sim, Deus te quer, Deus tem em você, Ele tem um sim para você. Se você tinha dúvida, você é a resposta para o mover do Espírito Santo para a tua geração, diz o Senhor. Como Deus não me revelou, mas eu não posso deixar de dizer, há alguém aqui que talvez eu não saiba, mas é para você. Eu ia pular, mas Deus falou não. Há uma unção de ensino e sabedoria notória sobre a tua vida. Pessoas te procurarão para conselhos do céu. Deus não diz qual é a pessoa. Então, se você tem uma promessa antiga de que você vai ser usada no ensino, a palavra escrita aqui está assim: estou liberando unção de ensino. Então você tinha o desejo, mas tinha medo. Se você quer ensinar, Deus está dizendo, estou liberando uma unção. Como é que eu ajo, pastor, quando o senhor não diz o nome? Rapaz, você tem fé para receber? Lembra de segunda-feira? A unção está lá no altar. Eu não estou com uma vara de pescar. Braço espiritual do homem borracha, vai lá. Pega o que Deus está liberando e toma posse. Se um dia você teve ou tem um desejo de ensinar, mas você ainda não tinha capacitação, Deus está nesta noite liberando unção de ensino e sabedoria. E eu vou pegar para mim, eu já tenho, mas eu quero mais. Fominha, não quero nem saber. Eu quero, Senhor, eu quero mais unção de ensino, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de revelação. Que seja notória tudo isso, todos vejam, mas que o Senhor possa me usar como os meus irmãos, como pessoas ungidas, separadas pelo Senhor, para esse departamento, esse ministério, esse chamado de ensino. Por quê? Porque pessoas procurarão os nossos ensinos. Receba no nome de
de Jesus. Quem era mais criativo e hoje não é tanto assim? Pegando o gancho de domingo, há uma unção de criatividade que está sendo liberada agora. Ela está bloqueada e destravada. Mas pela unção original de Deus, que Ele está soprando sobre ti, vai destravar. Eu era mais criativo, sim. Eu também me sinto assim, não sei você. Tem mais alguém que era mais criativo? Você era mais assim? Você entende que está meio que bloqueadinho? É para você, Pai, em nome de Jesus. Deus libera agora uma unção para quebrar, para desfazer aquilo que estava impedindo, aquilo que estava bloqueado e bloqueada dentro de você, dentro de mim, que seja destravada agora pela unção original e fresca do Senhor, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Se você está me ouvindo pela live, e você se sente uma pessoa, deixa eu falar para você, porque Deus falou que é para falar para você. Há uma unção de criatividade que estava bloqueada. Já estou conjugando o verbo na condição passada, porque eu creio que eu estou na fé do centurião romano, estou liberando uma palavra profética, e não há limite, não há distância que possa impedir. Então eu libero uma unção de criatividade que estava bloqueada, e eu destravo no nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, pelo nome do Senhor, na autoridade e no nome dEle. Que Ele sopre agora sobre a tua vida, e que Ele te dê sinais que esta palavra é para você. E outra coisa, eu vejo pelos olhos espirituais, escorrendo da tua cabeça, da tua mão, um azeite que vai até os seus pés. Isso importa dizer que Deus está te ungindo, indicando que Ele está te preparando para novos desafios e novas conquistas. É para você essa palavra, não é para outro não. É para nós aqui também, que nós já estamos tomando posse, mas principalmente para você que está na live. Receba no nome de Jesus. Dons adormecidos. E a expressão do seu ministério, seu chamado está apagadinha ou apagadinho. Seja para homem, seja para mulher. Você se sente assim? Se você se sente assim, talvez na próxima ministração Deus não libera uma unção específica para isso. Deus está liberando uma porção específica. O Senhor está ativando dons adormecidos e trazendo à luz nova expressão de ministério em tua vida, de chamado em tua vida. Você que se sentia, ou se sente, ou sentia dessa forma, Deus está liberando uma unção. E essa unção é específica para ativar, para reviver, para vivificar aquilo que estava morto, adormecido. E a evidência do seu ministério é Deus que fará. Mas você precisa crer e receber essa unção. Você recebe? Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. O irmão da Letícia, não sei o quanto de unção tem em você, mas nessa noite Deus está liberando uma unção nova. E ele disse que é para evangelizar, para evangelismo. E o nível de influência com as pessoas que tu vai evangelizar vai aumentar. E ela está vindo agora sobre a tua vida. Multidões e multidões ouvirão o que eu colocar em tua boca. Profetiza, homem de Deus. Não tema as oposições. Há uma unção nova, fresca, para evangelismo e para influência, que está vindo sobre a tua vida. Multidões está escrito aqui. Não é uma, duas. Multidões ouvirão o que eu colocar em tua boca. Então o que eu colocar está com E maiúsculo. Então é o Senhor, o que Ele colocar na tua boca, peça a prova, continua falando, fale. Você não tem que dar
conta do que sai da tua boca. Você tem que dar conta do que sai da tua boca, se não vier dele. O que vier dele, para abençoar, abençoe, para encorajar, encoraje, para exortar, exorte, para corrigir, corrija. O que vier de Deus, você não tem responsabilidade sobre isso, a não ser que saia da fonte que não é Deus. Ana Cláudia, Deus está dizendo para você assim: tenho visto, sondado, e você tem lutado para que se mantenha aceso a chama dentro de você. Mas Deus está liberando sobre você, receba aí onde você está, um discernimento preciso para coisas que você precisa saber, ver com os olhos do Senhor. Você verás, ou seja, você vai ver, não só com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E Ele diz: estou te capacitando para discernir e para agir no tempo certo, com sabedoria de alto nível. Recebas discernimento preciso. Veja o que precisa ser visto com os olhos do Senhor. Discerna o que precisa ser discernido. Então Ele está quebrando o impedimento. Se havia alguma barreira, algum impedimento, Ele está liberando uma unção que quebra todo jugo. Vai ver, vai discernir e vai agir só no tempo certo. E com a sabedoria que vem do alto, não que vem de baixo, diz o Senhor. Falta 8 para as 9. Há uma palavra para os que estão na live, para vocês que estão aqui, no geral, aonde eu também me encontro. Deus está dizendo, por conta dessa palavra, Ele está trazendo uma provisão inesperada, você não esperava, que vai viabilizar cada projeto que você carrega e que tem a marca, a assinatura do propósito do céu para a tua vida. Repito, está vindo uma unção fresca, uma capacidade, uma capacitação, uma provisão inesperada para viabilizar cada projeto que você que me ouve pela live, que nós carregamos e que está com a assinatura dos céus, com o propósito do céu para a nossa vida. Receba essa unção inesperada que vai viabilizar cada projeto que o Senhor colocou no seu espírito. Amém? Minha esposa Alessandra, eu achei que já tinha encerrado, tem um monte aqui, mas eu preciso encerrar. Deus diz assim: estou levando tua voz para ser referência, não só apostólica, mas profética, para essa estação, para esse tempo e para esta geração. Quem tem o desejo de orar e curar pessoas? 1, 2, 3, 4. Vem essas pessoas meio que correninho aqui na frente. Pega a unção para mim. Não sei por que Deus mandou fazer isso. Mas se Ele mandou, essa unção tem que ser pelo toque, não só de declaração. Os que pretendem curar no nome dEle. E aí a gente encerra. É todo tipo de cura, hein? De qualquer tipo de doença, seja emocional, da alma, se é que tem doença no espírito. Eu acho que o espírito é perfeito, a alma é espiritual também, mas a carne.
Então eu vou ungir a mão de vocês, conforme manda aqui. Unção de cura se manifestará em tuas mãos, orarás e muitos serão tocados e transformados. Você vai orar e muitos serão curados, transformados. Deem as mãos de vocês para que eu unja as suas mãos. Estica as mãos. Eu as unjo em obediência à palavra do Senhor. Eu unjo tuas mãos para que pelo ponto de contato seja ativado em vossas vidas. Se forem dons, se for uma unção específica, se for apenas um comissionamento para um período, para um tempo, seja ativado agora e comece a curar no meu nome, diz o Senhor. Comece a curar. Você que já cura no nome de Jesus vai curar mais. Aquele que já é usado para curar pessoas, libertar pessoas, que haja mais e mais. Diga: eis-me aqui, Senhor, ativa estas pessoas. Não importa como é a idade, como são a vida das pessoas, Senhor, ativa elas no nome de Jesus Cristo, Pai. Pela unção do Teu Espírito Santo, que essas pessoas curem pessoas de traumas emocionais, de infância, de síndrome do pânico, Pai, de depressão, que a cura alcançada através do nome de Jesus não seja apenas da carne, da alma, mas de todo o corpo como um todo. Ativa, Senhor, pelo contato físico que eles estão tendo com a Tua unção, Pai. Pai, que eles sejam agora tocados pelo Teu Espírito, sejam usados para manifestar o Teu reino, não somente em palavras, mas em poder. Cure, 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 liberte, liberte essas pessoas, seja ativado agora, no nome de Jesus. Olhem aqui. Bem, poderia Deus permitir que eu saísse da live para aquilo que eu vou falar, porque isso daqui eles vão pegar eu pela live. Mas eu via vocês abrindo a boca, como se tivesse a visão que eu tive, a língua para fora, e o anjo passava e fazia assim, tchum, 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 porque vocês vão tocar, mas a boca de vocês precisa estar ungida. Pegue do azeite, passe nos lábios de vocês. Pronto, já vai simbolizar isso. O azeite que está na mão, passa nos lábios. Pai, em nome de Jesus, a visão que eu vi, Pai, que da unção que eles receberam em vossas mãos, não uma unção humana, mas do Teu Espírito, Pai, e eles estão crendo, acreditando que aquilo que foi salpicado na mão deles, esta unção física, materializada pelo azeite nosso, que vem de uma oliveira, Pai, que seja agora uma unção, um azeite dos céus, uma unção fresca. Unge os lábios deles, porque as mãos foram ungidas, ó Pai, e o que sair da boca deles, seja para quebrar todo o jugo, desfazer toda a obra do diabo, Pai, tal como Jesus, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, Pai. Eu libero uma unção, Pai, que eles venham ser levantados, não só com o ministério de cura, com o chamado de cura, com o dom de cura, Pai, mas de libertação, de transformação. Use-os, ó Pai, conforme compraz ao vosso coração, e que tudo seja guiado, teleguiado pelo Teu Espírito, e para que o Teu nome seja glorificado. Unge-os, ó Pai, com a unção de cura, de milagres, de sinais, de prodígios, que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Aqueles que estão na live, fui, até domingo se Deus quiser.